Bom dia a todos. Eu sou o Gabriel Greger e, juntamente com o Matheus de Farias Bonfim, a gente vai estar apresentando um pouco sobre o nosso trabalho da disciplina de Sistemas Inteligentes. Bom, a gente propôs fazer a detecção de máscara facial. Então, a partir de um conjunto de imagens, a gente quer treinar um modelo que consiga decidir com uma assertividade boa se o indivíduo, né, da imagem, no caso a gente também quer fazer em tempo real utilizando uma webcam, se ele está usando ou não uma máscara no momento. Bom, no segundo momento, né, nesse tratamento em tempo real, a gente também vai determinar, né, identificar esse rosto da pessoa, e então poder fazer esse retângulo, né, classificando se está usando ou não a máscara. Bom, o nosso trabalho vai ser dividido dessa forma: a introdução, uma breve explicaçãozinha do porquê a gente não vai usar, não consegue usar uma rede neural normal, né, das clássicas, para a gente poder resolver um problema como esse. Então, uma explicação de redes neurais convolucionais e os métodos presentes aqui. A estrutura do projeto, né, como que a gente, ferramentas, bibliotecas, tudo aquilo que a gente usou para implementar, uma demonstração do código em alguns pontos importantes. Então a gente vai para esse resultado final, aplicando em tempo real esse processamento e tentando validar, né, esse modelo que a gente treinou. Bom, o que a gente precisa então para poder classificar esse tipo de imagem? Dentro de quais áreas que a gente está lidando, né? Então, aqui a gente está com um problema de aprendizado supervisionado, onde a gente quer dar um banco de dados, a gente quer dar informações para esse modelo, para ele conseguir extrair as principais características dessas imagens, determinando, né, se a pessoa está com máscara ou não. Bom, por que a gente não consegue facilmente resolver isso com uma rede neural tradicional, né? Vamos pensar que a gente teria sempre o mesmo tipo de entrada para poder ter essa decisão. E numa imagem não acontece isso. A gente vai estar partindo de um conjunto gigantesco de imagens, inclusive pode ser a nossa em tempo real, e a gente quer extrair essas características essenciais para daí decidir se isso é um uso de máscara ou não. Então, o que acontece? A gente tem um problema de generalização. É um problema clássico na hora de classificar, por exemplo, números. Se a gente partisse de sempre uma mesma fonte, seria mais tranquilo de classificar esses números. Mas, por exemplo, aqui a gente tem da liga de basquete, em cada um usa uma fonte diferente. E se a gente precisasse classificar esses dados de forma automatizada, a gente teria que extrair características do que é um zero, por exemplo. Então, aonde se assemelha a imagem de entrada com um zero. Para isso, a gente tem que fazer um tratamento nessas imagens de treinamento. O que vai acontecer? A gente vai aplicar alguns conceitos e alguns procedimentos aqui dentro para implementar essa rede neural convolucional. Eu vou explicar para vocês um pouquinho do que foi usado para a implementação e mais para frente a gente vai mostrar em código, tá? Bom, para isso a gente precisa entender como que funciona uma imagem, então. No modelo RGB, a nossa imagem ela é definida por três cores, né? O azul, verde e vermelho. E por um tamanho determinado de pixels, que a gente pode enxergar como uma matriz que também está representada aqui. Então a gente tem um valor para cada uma dessas cores numa matriz que seria o tamanho da imagem em pixels. Bom, o que a gente pode fazer então? A gente vai aplicar um processo de convolução. O que é uma convolução? Você está aplicando uma função, você está aplicando um procedimento, isso vai te gerar uma saída. Nesse caso, a gente pode ver como um filtro. A gente tem pesos determinados dentro dessa função de convolução, e multiplicando, né, fazendo essa multiplicação dos pesos, assim como a gente
fazia numa rede neural comum, a gente começa a extrair informações dentro dessa nova matriz geradas. Então a gente quer determinar características importantes dentro dessas imagens de treinamento. Bom, o que a gente pode fazer, né, para melhorar esse modelo que a gente está treinando? A gente aqui está tratando uma grande quantidade de dados. A gente pode pensar numa imagem, por mais simples que ela seja, ela tem uma quantidade muito grande de pixels. Então, com o processo de max pooling, a gente está extraindo dentro de cada parte dessa imagem o maior valor. Então a gente está tentando, numa associação assim simplória, extrair o que tem de mais importante, qual a característica mais forte que a gente tem dentro desse quadrante de informação. Então a gente está diminuindo o tamanho dessa imagem. Aqui na representação, por exemplo, a gente tinha uma matriz à direita que é 5 por 5 e ela virou uma 3 por 3, né? Que a cada 3 por 3 da direita, a gente cria apenas um valor na esquerda. Então, a gente está simplificando sem perder as características principais dessa aplicação. Isso é o que a gente está tentando fazer. Bom, um conceito importante para a gente entender também é o dropout. O que acontece? Existem alguns pesos dentro dessas características extraídas que podem ficar com um peso um pouco disparelho, digamos assim, e acabe comprometendo toda a nossa estrutura do modelo criado. Então, o que a gente pode fazer, se a gente fosse pensar na associação com neurônios, é cortar essas ligações. Então, a gente meio que está apagando pesos que possam comprometer a acurácia do nosso sistema, viciar eles, digamos assim. Bom, então a gente passou por alguns conceitos rapidamente, e esses conceitos serão todos implementados dentro do nosso modelo treinado. Então a gente vai ter uma imagem que vai passar por um processo de convolução mais um ReLU. O que é um ReLU? ReLU é uma função de ativação. A gente vai ter, pode ser que esses dados que a gente coletou, eles não sejam classificados de forma linear. Então, para a gente melhorar essa acurácia, para a gente dividir essa região de classificação de forma melhor, que se adequade melhor no nosso modelo, a gente pode aplicar uma função de ativação. Então você está criando uma discrepância entre essas regiões para que não aconteça, digamos assim, dúvida na hora da classificação. O modelo ele não fique ocioso, indeciso, digamos assim. Bom, então a gente faz todo esse tratamento de imagens, faz todo o pooling, como eu passei para vocês, explicando, para daí a gente chegar numa rede conectada aqui, né? Como a gente já está mais habituado, que aqui a gente já chega para uma região de classificação, nesse caso da imagem, por exemplo, está classificando em cachorro, gato, barco ou pássaro, né? Então, na saída, a gente teria pesos, né? A gente tem, por exemplo, uma porcentagem muito baixa de ser cachorro ou gato nesse caso, né? Para a aplicação do nosso, a gente vai querer uma chance muito baixa, né, de estar de máscara ou não, e vice-versa, né? A gente pode ter uma chance alta também. Bom, então agora a gente começa a dar uma olhada na estrutura do projeto. Olá, meu nome é Matheus Bonfim e darei prosseguimento ao projeto de detecção de faces com máscara. Basicamente, irei demonstrar a estrutura do projeto, a implementação e, posteriormente, os resultados desse projeto. Primeiramente, vamos para a estrutura do projeto, das redes convolucionais. Nosso projeto ele é dividido em duas partes bem definidas, que primeiro será a nossa rede neural convolucional, onde iremos montar um modelo que seja capaz de reconhecer pessoas com máscara ou não. E toda essa rede vai ser baseada em redes neurais convolucionais. E montaremos isso através do Keras. Basicamente, dado o modelo concluído, iremos fazer um detector em tempo real, utilizando o OpenCV. Então, baseado nesse modelo que nós montamos nessa primeira parte, iremos utilizar o OpenCV para detectar em tempo real pessoas com máscara ou não, e mostrando
projeto, o nosso modelo, sendo aplicado em tempo real. Dado as duas partes, então demonstradas anteriormente, iremos focar agora na construção do modelo de uma rede neural convolucional. A rede neural convolucional ela pode ser dividida em algumas sequências como demonstradas aqui, e utilizaremos isso na nossa implementação. Basicamente, nós teremos as bibliotecas e os ambientes de implementação, onde nós iremos definir, né, quais bibliotecas e ambientes de implementação utilizaremos. Posteriormente, com uma base de dados definidas, iremos fazer o pré-processamento de dados. Teremos depois a construção da rede neural convolucional. Posteriormente, a nossa construção do nosso modelo, iremos compilar o nosso modelo, iremos treinar nosso modelo e validar nosso modelo com algumas partes do nosso dataset. E posteriormente analisaremos os resultados a partir da acurácia e do custo, ok? Então, a partir desse momento, irei adentrar cada tópico desse mencionado, explicando um pouco mais do que foi feito e o que foi implementado. Primeiramente, iremos ver os ambientes de implementações e as bibliotecas. Os ambientes de implementações utilizados foi o Google Colab, onde ele fornece para nós de maneira online uma GPU e facilitou bastante o nosso projeto. Então recomendo fortemente a utilização do Google Colab. Ele é como se fosse um Jupyter Notebook, mas no caso online. Utilizaremos a linguagem Python e também para a parte de detecção em tempo real utilizaremos o PyCharm através de uma máquina local. E as bibliotecas utilizadas nessa parte de construção de rede neural convolucional vai ser o TensorFlow, com o Keras, a NumPy e o Matplotlib para análise dos resultados e plotar os resultados obtidos. Ok? E basicamente toda a nossa rede neural é possível implementar através do TensorFlow e do Keras. Muito recomendado também. Neste momento, iremos fazer agora o pré-processamento de dados, que no caso são nossas imagens. Dado que nós estamos num aprendizado supervisionado, nós precisamos de dados rotulados. No caso, nosso objetivo é detectar pessoas com máscara e sem máscara. Então, basicamente, utilizamos o dataset disponível no GitHub, onde existem diversas imagens, como é possível notar, onde eu inseri, onde estou apontando nesse momento. E, basicamente, nós organizamos nossos dados em conjuntos de treinamento e validação e teste, como é possível notar. Então, nós temos 1.315 imagens de treinamento, sendo elas com máscara e sem máscara, 142 imagens de validação, entre elas com máscaras e sem máscara também, e 194 de teste também com máscara e sem máscara. Dado que nós temos nossos dados já definidos, nós precisamos fazer outros pré-processamentos. Mas por que fazer esses pré-processamentos? Porque o modelo, principalmente na parte de treinamento, espera que essas imagens estejam pré-processadas de uma maneira que seja aceitável pelo modelo, o algoritmo da parte de rede convolucional. Então, basicamente, utilizamos algumas partes, algumas funções, algumas bibliotecas em si, que o próprio Keras disponibiliza, e vamos aqui mostrar o que elas fazem. Basicamente, inicialmente nós utilizamos o Image Data Generator, o qual ele permite que nós aumentemos nossa imagem em tempo real, enquanto nosso modelo está sendo treinado. Então, basicamente, nós temos algumas situações onde nós não temos muitos dados para treinar nosso modelo. Então, até para evitar o sobreajuste, nós usamos o Image Data Generator. Explicando de uma maneira mais básica, de uma maneira um pouco mais clara, nós temos uma imagem e basicamente o Image Data Generator cria outras diversas imagens que fazem o nosso aumento de imagem ou uma rotação de imagem, como é possível notar, e sendo levada à nossa função de treinamento. Isso, além de evitar o sobreajuste, também aumenta, querendo ou não, a precisão do nosso modelo. Dado que nós estamos falando de imagens que têm cores no campo de RGB, então há uma variação de 0 a 255. Então nós utilizamos um intervalo
que foi de 0 a 1. Então, nós fizemos uma normalização de pixels, como é possível notar, onde estou apontando neste momento. Posteriormente, dado que nós temos o nosso Image Data Generator, nós, em conjunto, aplicamos o nosso Flow From Director. Basicamente, nós vamos passar as imagens daqueles conjuntos de validação, de teste, de treino, para esse Flow From Director. E nós mostraremos como nós queremos que nossas imagens sejam processadas. Todas as imagens precisam ter um dimensionamento igual. Então, nós colocamos, no nosso caso, um dimensionamento de 200 por 200 e 3 canais que são o RGB. E tudo isso através do Flow From Director. Posteriormente, nós produzimos lotes de imagens através desses subdiretórios. E também ele possibilitou que nós, através desses arquivos de imagem, ele vai rotular automaticamente as classes apropriadas. Isto como? Ele entra no nosso diretório e vê que tem duas pastas escritas com máscara e sem máscara. E no caso, ele rotula e coloca 0 para pessoas com máscara e 1 para pessoas sem máscara. E isso ele faz automaticamente através do Flow From Director. Agora, dado que nós temos nossos dados pré-processados, que são as nossas imagens, iremos construir o modelo de rede neural convolucional, para posteriormente usarmos na função de treinamento esses dados pré-processados. O modelo de rede neural convolucional está aqui demonstrado nessa ilustração. Nós temos uma imagem, onde nós iremos adentrar nossa rede, e nós temos uma camada de convolução, mais uma função de ativação ReLU. Posteriormente, iremos aplicar o Max Pooling. Depois teremos outra parte de convolução, mais uma função de ativação ReLU. Teremos o Max Pooling e posteriormente iremos achatar os nossos dados, vindo do inglês, flaring. E posteriormente incluiremos nossa o Multilayer Perceptron, como é possível notar. Então, essa parte onde está presente as convoluções é uma feature de learning, que basicamente é a nossa parte de aprendizado. E também essa parte onde nós teremos nossa rede densa será mais focada na nossa classificação, principalmente com o uso da Softmax. Basicamente, o modelo construído será dado da seguinte maneira. Teremos uma camada convolucional, onde nós teremos 200 filtros, com um tamanho de kernel 3x3, como é possível notar a sequência que irei falar aqui. Posteriormente, teremos o Max Pooling, o qual ele vai agrupar regiões de mapas de ativação, mantendo o maior valor de cada região. E basicamente, nós iremos utilizar 2x2. Teremos outra camada convolucional, com 100 filtros, com tamanho de kernel 3x3. Posteriormente, outro Max Pooling, como é possível notar. Iremos achatar nossos dados, como vem do flaring, que nada mais é, ele vai nivelar toda a nossa camada em um tensor unidimensional, antes de passar para a camada densa. Posteriormente, utilizaremos o dropout para evitar o nosso sobreajuste. E posteriormente ele vai adentrar para Multilayer Perceptron, onde após isso utilizaremos a Softmax para classificação de pessoas com máscara e sem máscara. Então aqui foi dado de uma maneira abrangente, de maneira resumida, como que nossa rede será estruturada. Posteriormente, a nossa estrutura de modelo, iremos compilar o modelo, dado que temos toda a nossa estrutura pronta. Iremos utilizar o otimizador Adam, que nada mais é que um algoritmo que baseia-se no gradiente estocástico e para calcular os pesos da nossa rede. Então nós utilizaremos na parte de Model Compile a parte do otimizador Adam. E a função de custo que iremos utilizar é a função de ativação do Softmax, que nada mais é do que ele vai treinar vai ajudar no treinamento da nossa rede convolucional e ele vai emitir uma probabilidade ao longo das classes para cada imagem. E basicamente ele que nos auxilia principalmente na classificação final entre uma pessoa estar com máscara ou a pessoa não estar com máscara. E utilizaremos
uma função de custo que vai ser essa perda de entropia cruzada. Posteriormente, iremos treinar e validar nosso modelo, utilizando o nosso model.fit, e iremos ver a cada época, no caso utilizamos 20 épocas, a cada época como que como o nosso modelo está se comportando, vendo em questão de custo e também em questão de acurácia. E posteriormente faremos análise dos resultados, vendo o histórico, né, iremos plotar a função de acurácia e também plotar a função de custo. Com o nosso modelo pronto e treinado, podemos agora adentrar a segunda parte do nosso projeto, que é o detector em tempo real com o OpenCV. Basicamente, aqui está uma estrutura do que será feito com o OpenCV. Nada mais iremos fazer do que utilizar o OpenCV para capturar as imagens da câmera e também utilizaremos uma rede neural que chama MTCNN, que é para detectar faces. E todas as faces que aparecer no vídeo, iremos cortar essas faces, né, dessa imagem original que o OpenCV está capturando e passar para a predição. Então, basicamente, conseguiremos pegar vários rostos na imagem e detectar se aquela imagem está com máscara ou não. Mas como que faremos essa detecção? Basicamente, estaremos com o nosso modelo pronto, onde é possível notar, onde estou apontando, com esse modelo de rede neural convolucional, e faremos nossa predição. E após essa predição, junto com essas imagens detectadas, né, que serão as imagens que serão passadas, após essa predição, nós vamos colocar uma box, como se fosse uma caixa e um texto na imagem de acordo com essa predição. E utilizaremos tudo isso com o OpenCV e também com um modelo já pré-determinado e onde nós iremos guardar num arquivo que tem uma extensão .h5, ok? Dessa maneira, dado a apresentação das duas partes principais do projeto, iremos mostrar agora a implementação feita no Google Colab e posteriormente a implementação feita no PyCharm na parte de detecção em tempo real, ok? Iremos agora ver o nosso código, nossa implementação de uma maneira bem breve, pois já foi explicado, né, ao decorrer da apresentação. Então, nós temos aqui nossas importações, né, de bibliotecas, utilizando o Keras, o pré-processamento de dados, onde utilizamos o database vindo do GitHub, utilizamos, né, o Image Data Generator, como é possível notar. Aqui está tudo explicado, posteriormente esse Google Colab estará disponível para todos verem, né, como que foi feito. E aqui está os dimensionamentos, as normalizações que foram feitas, assim como foi explicado. Aqui está a parte do Flow From Director, onde nós colocamos nosso diretório, né, para aplicar nas nossas imagens, e também o tamanho das imagens, assim como a classificação em binário. Dá para notar que ele encontrou 1.315 imagens com duas classes. E essas classes são quais? With Mask, com máscara, sendo 0, e Without Mask, que no caso é sem máscara, com 1. Basicamente, nós verificamos as imagens para olhar como que está nosso dataset, como é possível notar. E aqui adentramos a parte de construção do modelo da rede neural convolucional. Basicamente, nós vimos que nós temos imagens de 200 por 3 canais RGB e 32 no nosso lote. E construímos nosso modelo, um modelo sequencial Keras. Adicionamos uma camada convolucional com 200 filtros, como é possível notar. Posteriormente, fizemos um Max Pooling, aqui visto, e também totalmente explicado aqui em cima. Também inserimos outra camada convolucional com 100 filtros. E também utilizamos outro Max Pooling. Posteriormente, fizemos a nivelação, no caso, né, da camada em um tensor unidimensional, e também o dropout. Posteriormente, nós conectamos, né, a nossa rede ainda a uma rede densamente conectada, a nossa Multilayer Perceptron, como é possível notar, utilizando a Softmax. Aqui está a visualização do nosso modelo, a sumarização do nosso modelo, como é possível notar, e já apresentado. E basicamente nós compilamos nosso modelo, como é possível notar, e treinamos o nosso modelo.
E é possível ver aqui o treinamento feito em 20 épocas. E ao fim do nosso treinamento, nós vimos a nossa acurácia através de um dataset teste, né, que nós separamos no início. Basicamente, nós temos uma função de custo de 0,11, um loss, né? E basicamente nossa acurácia é de 96%, uma acurácia que eu considero ótima. E basicamente nós temos aqui uma análise de dados que será apresentado posteriormente. Agora, na segunda parte do nosso projeto, iremos ver como utilizamos o OpenCV para detectar junto com o nosso modelo pessoas faces com máscara ou não. Aqui é possível notar a implementação, onde inicialmente importamos as bibliotecas até o MT-CNN, como foi visto na apresentação, e basicamente nós estamos capturando imagens da webcam e carregamos nosso modelo nesse ponto H5. Basicamente, nós temos o dimensionamento e o detector aqui instanciados e nós iremos fazer um loop, onde nós iremos pegar frames na nossa tela e fazemos a detecção das faces e a partir da detecção das faces, nós pegamos pontos dessas faces detectadas, né, dessas caixas, né, detectadas na imagem e basicamente nós fazemos a predição de uma maneira muito breve aqui. E dado a predição de estar com máscara ou não, nós colocamos na imagem original que está sendo transmitida da webcam se a pessoa está com máscara ou não. Colocamos uma label e inserimos isso num retângulo junto com essas funções do OpenCV. Basicamente colocamos isso e inserimos isso nesse frame que está sendo transmitido na tela. Então é um código simples e posteriormente iremos demonstrar essa aplicação em execução comigo e com o Gabriel. Com toda a implementação, tanto do modelo quanto da detecção em tempo real, vamos ver os nossos resultados. Primeiramente, dado que nós testamos nosso modelo, nós vimos que o loss foi de 0,11 e a acurácia foi de 0,96. E aqui é possível ver plots do histórico de como foi essa evolução através das épocas da acurácia e tanto da parte do loss. Então, basicamente, nós vemos que o erro foi diminuindo, como é possível notar, ao decorrer das épocas, assim como a acurácia foi aumentando. E esse foi o esperado e cremos que foi o ideal para o nosso projeto. E foi dado, né, como um resultado satisfatório. Agora, vamos fazer a detecção em tempo real através da webcam. Bom, continuando aqui agora a parte de demonstração, né, do modelo aplicado. Vou executar o código para vocês, para mostrar que está acontecendo agora mesmo. É o mesmo código que vocês têm acesso, que a gente vai deixar o link aí no final, se vocês quiserem dar uma olhada, né? Eu vou executar ele aqui agora. É um pouco travado, tá? A captura de imagem feita pelo Python, a gente não sabe exatamente por quê, mas ela tem um delayzinho bem grande, né? Para poder se mexer e etc. Mas eu acredito que não vai ter problema. Eu espero que vocês estejam vendo, né? Tentar chegar um pouco mais perto também para crescer um pouco esse retângulo. Vou acenar para vocês aqui, né? Mostrar que estou fazendo isso agora. Era até uma preocupação porque eu tenho bastante barba, né? Talvez confundissem com máscara, mas vocês podem ver, inclusive ali embaixo, a assertividade e a certeza de que eu estou sem máscara está sempre acima dos 95%. Deu uma travada um pouco maior agora, sem problemas. Eu vou então colocar a máscara, vamos ver o que acontece aí, né? Estou usando uma máscara preta aqui, vamos lá. Coloquei a máscara. Como vocês podem ver, a decisão foi toda trocada, né? Agora a assertividade de 97% que eu estou de máscara. É interessante, é melhor do que eu imaginava o resultado, porque pensando bem, né, muda pouca coisa do meu rosto, né? Que boa parte já é preta por causa da barba, mas a assertividade está tão boa que essa diferença é facilmente percebida. Eu vou tirar novamente para vocês terem ideia.
agora já alterou totalmente os parâmetros ali. Bom, o Matheus vai fazer um teste com vocês também, até legal a gente ver com uma outra pessoa. Né, são feições diferentes, expressões diferentes, para a gente ver o funcionamento certinho. Mais uma vez aqui, só para garantir, né, só para mostrar. Vamos lá. Coloquei a máscara. Às vezes tem uma pequena dificuldade para reconhecer o rosto, até porque eu não estou olhando reto para lá, né? Mas assim, dá para ver que funciona bem, né? Se eu olhar diretamente para cá, ele reconhece com bastante facilidade. Eu estou gravando com o celular, né? Por isso que às vezes eu olho aqui para minha esquerda para poder ver o computador. Mas aí retirei e começou a indicar o não uso de máscara. Bom, acho que era isso que tinha para mostrar. E agora o Matheus vai dar continuidade e testar mais um pouquinho aí para vocês. Agora, após a apresentação do teste do Gabriel, irei apresentar em outro ambiente e ver como que o nosso sistema reage. É possível notar que o nosso modelo está aqui, o Face Detector Model.h5, e ele foi, conforme explicado na apresentação, importado aqui pelo Load Model. Então vamos testar agora. Basicamente, igual o Gabriel falou, ele tem um delay, principalmente para captura de tela, e cremos que isso acontece principalmente pela falta de uma placa de vídeo, só para informar. Ok? Aqui está a captura de tela, aqui estou eu. Dá para notar que ele informa no mask com a acurácia de 90% aproximadamente, dá para ver pela primeira casa do vetor. E agora eu vou colocar uma máscara. Ele vai detectar o rosto. Ele já detecta a máscara. Não é possível ver. Tenta mudar um pouco de ângulo. Tá vendo? Ele detecta a máscara com praticamente 100%. Bem próximo disso. Então vou fazer alguns testes, retirando e colocando. Retirei. Agora irei colocar. Dá para notar que o sistema ele é efetivo, né? Tem um resultado muito bom. Não é possível notar. Às vezes mexendo um pouco ele demora um pouco para detectar o rosto, mas basicamente o sistema mostra bem efetivo. Agora eu vou fazer alguns testes, mostrando um pouco mais longe, em pé, e ver como que o nosso sistema se comporta. Isto posto, agradecemos pela atenção de todos que viram esse vídeo até o momento. E caso tenham interesse pelo projeto desenvolvido, ele está disponível no GitHub. E basicamente todo o desenvolvimento pode ser encontrado nesse repositório. E caso tenham dúvidas, podem nos contatar. Ok? Obrigado.